Boa tarde a todos. Vamos conversar hoje com a Liliana Baecker, Liliana Tinoco Baecker, sobre amores internacionais. Ah, meu Deus, tantos amores internacionais, casamentos internacionais, romances que se dão à distância e alguns à proximidade, outros que se concretizam. Pauli, Leonardi, bem-vindos, bem-vindos. Tô aqui, Liliana. Ué, vamos de novo? Liliana não tá me achando? Vamos lá. Ah, chegou. Liliana Tinoco Baeckert. Vamos lá, que beleza. Liliana, querida, bem-vinda. Uma jornalista maravilhosa, minha amiga querida, que mora um tempão lá na Suíça e agora fez esse livro fantástico. Bem-vinda, querida! Ó, Ah, chegou! Chegou quando? não chegou não. Isso aqui é a capa que eu Hum, imprimi. A editora me mandou pela o PDF, eu imprimi para mostrar para vocês. Porque você vê, né, André? Inclusive eu botei até aqui dentro de um livro, entendeu? Que está recheando, só para vocês terem uma ideia. Porque você vê, né, Andréia? Bem, eu nem falei boa noite, eu já fui logo mostrando a capa do livro. Boa noite. querida. Bem, para vocês é boa noite agora, né? Para mim aqui já são 10 horas da noite. Bem, então, o que aconteceu, André? Como por causa da pandemia, eu não posso ir para o Brasil, né? Assim, poder eu posso, mas assim, se eu Sim. fosse, eu teria que ficar 10 dias de quarentena Quarentena. aí e teria que voltar e ficar 10 dias de quarentena aqui. Eu não posso me dar esse luxo porque eu tenho criança, né? Que tem que mandar para a escola, essas coisas. Então, você vê, o meu primeiro livro, tão sonhado, tão trabalhado, eu não vou ter noite de autógrafos. Eu não Ah, tenho o livro, eu só tenho esse papelzinho que eu uso para mostrar às pessoas como vai ser, como deveria ser. Mas o uhum, livro vai ser vendido e eu não vou, até esse livro chegar até a mim, eu imagino que deva demorar um mês, mas eu não sei. uhum. Ai, Uma loucura. mas isso de não ter noite de autógrafo, ai, é tão legal, noite de autógrafo, a gente fica assim, né? Porque é como se tivesse um filho, né, Liliana? Esses livros a gente fica horas e horas em cima deles, a gente estuda. Ah, eu, Eu para sei mim, que tem cada. vários, né, André? Mas, Liliana, assim, ó, quando terminar a pandemia, vamos fazer essa inauguração, esse lançamento de qualquer forma, ué, não importa, lá na 15ª edição, pronto, feito carreto, né? Oh, meu Deus, que chique se eu tiver uma 15ª edição. Ah, vai ter. Olha, Liliana, Andréia, não você é muito conheço, querida. não conheço uma obra, não conheço não, pelo amor de Deus, viu, pesquisando, não existe uma obra em língua portuguesa falando sobre o tema. É Então, verdade, André. não existe, É né? verdade. Pois é, André, não, inclusive a gente nem falou, né? O nome do livro é Amores Internacionais, Casei com um Estrangeiro e Agora. Andréia, essa foi a maior razão pela qual eu quis escrever esse livro, porque eu saí do Brasil, você sabe disso que você me conhece. Eu saí do Brasil, morava no Rio, saí de lá porque eu me casei com um alemão que eu conheci no Rio. Namorei 3 anos lá e vim embora para a Suíça porque ele trabalhava aqui. Eu passei por um choque cultural enorme. Primeiro que eu não sabia que existia você. Liliana, muito obrigada pela menção. Mas vamos começar se apresentando, que de É novo manda verdade. o protocolo. Bem, então eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Andréa Sebem, sou psicóloga e trabalho há 25 anos na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil. Minha formação é psicologia intercultural da GEMA e a minha especialização, vamos dizer, ato contínuo, é educação intercultural. As três áreas são intercâmbio, pessoal de high school, cursos no exterior, universidade, executivos expatriados com suas famílias que vão e vêm das multinacionais e jogadores de futebol.
nesta caminhada, eu tive a alegria de um dia, essa jornalista queridésima e experiente me chama para uma entrevista. Ai, acho que fizemos umas duas, três, quatro, não me lembro. Mas a primeira foi a ferida do retorno, que é um tema que eu amo. De lá para cá a gente ficou Foi. amigas e a É. Liliana se encantou pela intercultura e, além de jornalista, resolveu fazer um mestrado maravilhoso na Università della Svizzera Italiana, em Lugano. E allora, hoje lei, hoje lei é bom, né? Hoje ela trabalha também com aconselhamento intercultural. Tem uma experiência de vida Sério? muito, muito bacana É. e, Eu inclusive, acabei me casou com estrangeiro. especializando, né? Oi, Pois Liliana. é. Acabei eu acabei me especializando em jornalismo de imigração, né? Que eu acho que foi um buraco que tinha e ninguém falava disso, né? Muito bom, é isso aí. Fala um pouco, É. Liliana, hoje do que você faz, porque eu sei que é, essa, tu tem essa coluna na CBN. Ontem tu estava me falando desse podcast agora que você inventou, essas Ah, entrevistas que você faz, o livro agora que está saindo. Conta para nós quem é a tá. Liliana. Então, eu moro aqui na Suíça desde 2005, como eu estava falando, eu vim porque eu me casei e Uhum. eu tenho. Então, eu fiz esse mestrado em comunicação intercultural aqui na Suíça italiana e trabalho hoje, meu foco é totalmente imigração, tudo que eu escrevo é sobre imigração, por isso a Andrea, para você sabe, você é minha maga Ah, eu sempre, é um tema que é muito recorrente na minha cabeça porque eu vivo isso, eu converso isso, eu respiro isso o tempo todo. Até a minha filha de 14 anos fala para mim, mãe, eu sou diferente, eu já percebi isso. Engraçado, né? Porque ela se comporta, ela diz que come coisas diferentes. Então, eu estou cercada por isso. Isso é o motivo, virou motivo de vida, né, Andréia? Porque, Liliana, há quanto tempo você está na Suíça? então, há 15 anos, vai fazer agora 16 em janeiro. Tua filha que E eu idade tenho, tem? tem 14. 14. Tá, então Eu tenho um menino também. ela se sente Eu suíça. tenho... Não, ela disse que não se sente nada, porque ela nasceu na Suíça. Ela é metade alemã e metade brasileira, mas como ela diz que ela é muito diferente das crianças suíças, porque ela fala, mãe, eu não como as comidas que eles comem, eu não me comporto do jeito que eles se comportam. Então ela diz que ela não sabe o que que ela é, ela é uma ser híbrido. Como a gente costuma dizer, né, Liliana? Então, welcome to the third world culture, né? Aliás, é, das crianças, é, ai meu Deus, não, third culture kids, o que eu tô falando? Né? Third culture kids, as, essas crianças que são um Então as crianças pouquinho da terceira cultura, né? que são um Tem pouquinho lá, um pouquinho cá, muito legal. E o teu menino de 8, ele um se livro sente maravilhoso sobre esse assunto, olha, que eu ah, até peguei aqui. Third Culture Kids. O que eu falei? Third Culture World. Third Culture Não, é Kids. mas é muito interessante. Uhum. E eu tenho uma coluna, né, André? Inclusive, eu tenho uma coluna na Rádio CBN, onde eu falo toda semana para todo o Brasil, mas para podcast, fica lá em podcast para o mundo, que se chama. Que é esse coraçãozinho? O coração é parabéns. Parabéns, que beleza. Lá na coluna Luz de Casa, onde eu falo sobre essas questões de interculturalidade, vida no exterior, porque aí, como eu falei, né, eu acabei me especializando nisso aí. Eu acho que eu vou chegar um pouquinho para cá, que acho que as pessoas não estão me vendo direito. Uhum. Então, é isso, assim, para me apresentar. E o livro, Andréia, foi uma consequência do meu próprio choque. Porque se casar com uma pessoa de uma cultura muito diferente é muito difícil. Você, André, que já treinou muita gente por esse mundão afora, você lida muito, né, com o pessoal com problema no trabalho, né, com esses choques culturais no trabalho. Agora, a pessoa que casa não é fechou a quitanda lá no trabalho, vai embora para casa, pronto, ufa, tá tudo tranquilo, não. Você tem questões das mais íntimas.
e dos valores mais arraigados no ser humano, que é criar filho com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente. É uma loucura. Eu vou te dar um exemplo assim bobo. Fazer uma festa de aniversário. Vamos lá. Cara, brasileiro, não é? Brasileiro faz festa. Hoje em dia, eu, quando meus filhos eram pequenos, ainda não estava tão na moda isso. Hoje em dia tem festa de mêsversário, né? O pessoal faz festinha de Ah, mêsversário. sim. Quando eu era. Os alemães não fazem festa para as crianças, entendeu? Eles fazem. Eles não fazem. Então, para essas pessoas, entender a necessidade de fazer um bolo, é muito, Tá, é mas muito conta diferente. pra gente, como que os alemães, então, festejam o aniversário das suas crianças? Como que é na Suíça? Convida, quando é neném, chama só a família. 1 ano, 2 anos, chama só a família. Tá, Depois, quando vai. Família que eu digo é, no o vô e a máximo, avó, 2 tios, vô, a avó, o vô e o avô. Quando faz. E os padrinhos. Quando aí a criança já tem os próprios amiguinhos, aí eles vão convidar 2, 3 amiguinhos. O presentinho é uma coisinha muito baratinha também. A gente brasileiro, né, tem mania de querer impressionar com presente caro. alugando. Agora, tem cultura que nem comemora aniversário, né? Os chineses, por exemplo, não estão nem aí para isso. Então, imagina, você. Porque eu não. Eu estou falando do caso alemão, que é o meu, mas eu não estou falando só de casamento com um alemão. Eu entrevistei mais ou menos 60, entre 50 a 60 mulheres casadas com homens de 18 nacionalidades. Então eu tenho, no caso, eu tenho um homem que é uma pessoa de São Paulo que se casou com uma mulher de Taiwan. Como eu não consegui mulheres casadas com orientais, eu abri uma exceção para esse rapaz que foi meu entrevistado que se casou com uma mulher de Taiwan, por exemplo. E Uhum, é tão interessante, Andréia, porque, por exemplo, na casa dele, ele ensinou a família dela a comemorar o Natal, que é uma coisa que não existe para eles. aham, aham, Então, por exemplo, eles não têm muito essa cultura do toque, né, de fazer carinho, não tem isso. O carinho para eles é um outro conceito. uhum, Mas ele diz que os filhos dele, os netinhos de um homem de Taiwan, eles fazem massagem no avô, massagem nos pés do avô, passam creme. São coisas que eles trazem da cultura brasileira e é muito interessante, sabe? Esse tipo de troca, de relacionamento. uhum. É isso, um Os exemplo. netos fazem massagem no vô, os netinhos brasileiros, é isso? Oh, que Não é legal, lindo? lindo. E o que Pois que é é. esse cara? Assim, quais os bullets? O que que te chamou a atenção na entrevista desse cara, em especial com essa esposa taiwanesa? Me chamou muito a atenção o fato dele querer trazer muito essa cultura do carinho do Brasil, que não tem, em geral, nas culturas orientais. Mas eu não estou querendo dizer que as pessoas que sejam orientais não sejam carinhosas. É diferente o conceito do carinho, Uhum, né? uhum, Por uhum. exemplo, ele diz uma coisa que me chamou muito a atenção nessa entrevista. Ele falou assim, para mim, ele mora nos Estados Unidos com ela, eles conversam em inglês, mas ele fala taiwanês também, Nossa, são pelo que eu me três lembro. culturas, então, de influência: Uhum. Estados Unidos, Brasil e Taiwan. Olha que legal. É muito interessante, né? Ele disse que uma coisa muito interessante também é que as pessoas de Taiwan, elas não chegam em casa como a gente faz, brasileiro, a gente fala assim, cheguei, e aí, tá tudo bem? Nossa, tá um calor. Não, eles chegam e não falam nada. Tipo, não fala cheguei, não fala tá quente, ou ai, tô com fome. Não, não fala. Hum, Aí ele achava muito esquisito isso. Hoje ele já se acostumou. uhum, Porque ele pensava, gente, mas que falta de proximidade, né? Que uhum, falta uhum, de calor. Mas não. Porque para o oriental, o silêncio é uma coisa normal. Não uhum. tem que ficar falando. A gente despeja palavras também, né, Andréia? Não, pelo Eu achei isso contrário. muito. Para o oriental, o silêncio é uma questão de respeito, de reverência. Então, chegar
com verborréia na casa deles seria muito desrespeitoso. Liliana, tu É. ia começar, vou pegar aquele teu fio da meada que eu achei legal, que tu disse assim, eu resolvi escrever esse livro porque começou do meu próprio choque. Então vamos falar do teu próprio choque, para começar. Então, eu tinha um choque cultural muito grande porque eu vim morar numa cultura, né, nasci aqui na Suíça alemã, que é muito diferente da nossa, né, em vários aspectos, mas assim, tipo de 8 a 80 muitas vezes, né, André, em vários aspectos. E eu sofria muito com isso. Eu passei 7 anos sofrendo, tipo, querendo ir embora amanhã. E eu comecei a pesquisar. Eu acho Eu que foi quando a comecei a gente se pesquisar. foi quando a gente se conheceu, né? Exatamente. Foi. Andréia, Olha, quando eu vi seus textos, foi quando eu comecei a pesquisar. Foi a primeira matéria que eu fiz sobre o assunto para a Swiss Info, que é um então, portal de notícias aqui da Suíça, que também se escreve em português, que eu fiz a matéria da Síndrome do Retorno. A partir dali, eu comecei a achar assuntos em comunicação intercultural. Me apaixonei pelo assunto e fui estudar. Quando eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado, que era sobre mulheres brasileiras na Suíça alemã, eu comecei a buscar assunto e esse assunto do casamento ele me intrigava. uhum, Obrigada. Esse assunto do casamento me intrigava porque eu também estava inserida, né? E eu uhum, comecei a uhum, buscar e eu só achava coisa em inglês. uhum. Tem livros em inglês maravilhosos, uns 7 ou 8. Eu tenho vários aqui em casa, porque eu comprei vários para fazer o livro. Eu achei muitos artigos acadêmicos sobre casamentos binacionais de várias nacionalidades. Achei até coisas em português, mas trabalhos acadêmicos. Um livro para uma moça que está no Brasil e que tem um namorado estrangeiro, para uma mãe de Não uma tem. moça que tem um genro estrangeiro. Não tem. Eu Ô, falei, gente, como é Liliana, que pode? assim, e tu tá de parabéns, eu acho que pelo menos por três aspectos. Não, eu não tinha te falado isso ainda, mas assim, lendo o material e tal, eu estava pensando, né? Tem uma coisa que eu valorizo muito, é o conhecimento legitimado pela experiência, sabe? Então, assim, tu tá aí há muito tempo e tu tá num casamento intercultural. Então, o livro tem isso. O livro, ele é legítimo, tá? Não é teoria, não é blá blá blá. A segunda coisa é o fato de, também, por você não ser uma cientista, uma acadêmica, uma coisa assim que está anos mergulhada nisso, você tem uma linguagem muito prática, que qualquer um Uhum. vai se nutrir, qualquer um. E o terceiro, o fato de estar em língua portuguesa e estar em inglês também, não tá? Não, não, não. Por enquanto, só em português. Por Ah, quê? Tem gente que já me pediu em inglês, eu achei que principalmente para os estava. maridos que não leem. Mas esse é um processo ainda para o futuro. Por enquanto, a gente vai focar no português. Mas eu fiz questão de fazer em português. Bem, primeiro que se eu fosse fazer o em inglês é óbvio, depois ia ter que ter uma super correção, né? Uhum, Porque eu não uhum, escrevo tão bem em inglês quanto eu escrevo em português, afinal de contas, eu fui alfabetizada em português. uhum, Mas, de qualquer maneira, eu, é, é, eu queria que a moça que está no Brasil, que é sonhadora, eu queria falar para essa moça, para essa sogra, para essa tia, para a cunhada, porque você ter um estrangeiro na família, Andréia, você sabe disso, é muito desafiador. As pessoas falam besteira, acham que estão sendo legais e falam, despejam um monte de porcaria. uhum, Às vezes são preconceituosas sem querer, uhum, falam bobagem mesmo, sabe? Porque não sabe, a pessoa, as expectativas são diferentes. Até, por exemplo, vamos supor, a sua filha se casa com um americano. uhum. Aí você vai visitar a sua filha, supondo que você não entenda nada de comunicação de interculturalidade, e você vai cometer um monte de abusos, coisas que você faz no Brasil e que não tem o menor problema, mas que nos Estados Unidos são totalmente fora, falta de educação mesmo, né? Uhum, E uhum. aí pode gerar um monte de conflito. Então eu trouxe muitas situações no livro que eu falo da cozinha, sabe?
sabe, que tem cultura que usa muito alho e tem marido que não gosta. Eu falo da festa de aniversário, dos tabus, da importância do marido que leva essa brasileira para o exterior, dele entender as dores dessa mulher. E ela também entender a dor dele, porque para ele também é difícil. É um peso nas costas que esse cara está colocando nele, de Gente, tirar essa moça. eu queria que você soubesse de uma coisa. Como o livro não está pronto ainda e a Liliana está com ele na editora, esperando tanto que ela só mostrou a capa para nós, eu não li o livro ainda, tá? Porque senão eu estaria perguntando, tecendo comentários, então eu estou me deixando levar com a fala da Liliana. Mas, ó, Mas o certamente. livro. Fala, fala. Não fala, Andréia, fala. É, Pode mas, falar. mas eu acho, certamente com a tua experiência toda, eu acho que tu deve trazer reflexões muito legais sobre isso. Me ajuda o nosso ouvinte com um exemplo prático. Eu gostei muito do que tu falou. Eu queria falar para aquele pessoal lá no Brasil que tem o sonho de casar com. Vamos para a prática. O que tu queria dizer para essas mulheres? Uma amiga minha, por exemplo, que recentemente casou com um alemão, ela ainda não foi para a Alemanha. Casaram e está para ir. O que você diria para essas pessoas? Tá. Vou só complementar uma coisa. O livro vai ser lançado agora dia 19, quinta-feira que vem. E ele já vai estar à venda no site da editora Inverso, Uhum. inverso.com.br. E ele vai estar à venda também na Amazon, enfim, e Tá. nas principais lojas aí do Brasil. Mas Uhum. eu ainda não sei quantas, tá? Uhum. Bem, o que eu diria para. Então, a partir do dia 19. O que eu diria para essa brasileira que está indo? Eu diria que a vida dela vai mudar muito, porque se essa moça vem de uma condição social em que ela tem uma empregada e que ela tem uma cozinheira, ou que ela compra, que ela come no restaurante ali da esquina sempre, eu diria para essa moça que agora ela vai ter que botar a mão na massa, ela vai ter que cozinhar a comida dela, ela vai ter que lavar o banheiro dela. Ela, quer dizer, nem vai lavar, ela vai passar pano, porque na Europa não se lava banheiro. Ela vai ter que passar roupa, vai acabar esse negócio de manicure. Ó, eu até fiz a minha unha, mas fui eu que fiz. Eu diria para ela que ela vai sentir saudade da família dela, que morar na Europa é muito bom, tem muitas vantagens, mas que ela vai sofrer muito, ela vai sofrer Ô, diferença ô, cultural. ô, Liliana, mas eu vou falar, agora eu vou imitar essas mulheres. Mas só um pouquinho, mas eu não estou indo para a Suíça, eu não estou indo para a Europa, minha vida não vai melhorar? Ué, quem disse que não vai melhorar? Quem disse que isso é piorar, né? Na verdade, a gente vive uma realidade aí no Brasil de diferença social muito, muito grande, de diferenças sociais. Hum? Só que na Europa, como você tem segurança, né? Você não tem o que tem no Brasil, infelizmente. Graças a Deus, ainda bem, mas por isso as pessoas têm que botar a mão na massa, porque o trabalho é caro, né? Isso não quer dizer que a sua vida vai piorar, mas vai mudar de estilo. Uhum. E eu vou dizer para essa moça que ela vai ter que enfrentar no dia a dia diferenças, desafios no sentido de que se ela tiver um filho com esse cara já ou for ter, ela vai ter que resolver as coisas no idioma local, ela vai ter que aprender uma língua que é difícil de aprender, não é facinho, e discutir com a professora do filho. Ela, inclusive, ela tem que aprender. Eu falo muito isso, André, porque a língua é poder. Tem Uhum. muito homem que utiliza dessa vulnerabilidade migratória, porque todos nós, como viramos é, migrantes, a gente fica numa situação. Hum? E a cachorrada aí, ó. E tem muito homem que se utiliza dessa vulnerabilidade, De né? que Da maneira? mulher não poder. De que maneira? Ele não quer que ela aprenda o idioma, ele Hum. não quer que ela saiba quanto ele ganha, salário. Hum. Tem homem que prende o passaporte da mulher. Tem casos no livro de questões de tráfico de seres humanos, o cara quer que a mulher trabalhe como prostituta. Tem homem do primeiro mundo que arruma mulher.
no Brasil ou em países de terceiro mundo, Hum. porque ele acha que ele vai ter uma escrava sexual, que ele vai ter uma escrava para cuidar dele. E ele Caramba, não mas quer que isso é ela se muito, integre. mas isso é muito grave, Liliana. Mas onde é que esse Sim, homem, esse futuro marido, né, esse príncipe encantado europeu, aonde que ele encontra essas pessoas? ele encontra na internet, ele encontra no Rio de Janeiro, na praia, num bar, numa boate, ele encontra mulheres que estão muito carentes, vulneráveis. Não é só mulher pobre, não, Andréia. E ele se utiliza desse sonho do príncipe encantado montado no cavalo branco, louro do olho azul, Hum. para trazer essas pessoas. Esse cara precisa ter poder, ele precisa dominar, Bom, e mas ele aí, traz essas aí a mulheres gente, de a gente tá, casa. aí a gente está entrando naquela partezinha da nossa última live, né, de uma coisa mais perversa, mais narcisista. A gente está Sim, aí tá lidando sim, com homens disfuncionais, né? sim, sim, mas existe, existe. É impressionante. O cara se casa, ele vai na família dela, ele fala: eu vou cuidar da sua filha, eu vou levá-la para a Suíça, ela vai ter uma vida linda, ou para a Alemanha, ou para qualquer outro país. Uhum. Chega lá, o cara começa a maltratar. Eu tenho casos desse, conheço pessoas que passaram por isso. É Uhum. incrível. E pode ser qualquer mulher que esteja carente, sabe, Andréia? Agora você Liliana, sabe, já fala. que, já que você está mencionando esse tema, todo mundo sabe que meu trabalho é a preparação das pessoas que vão, que vêm, né? Mas eu também atendo em aconselhamento, em consulta, o pessoal que está lá fora e está pensando em voltar, o pessoal que já voltou, o pessoal de casamentos interculturais, com filhos, jogadores de futebol que têm filho em um país, dois países, três países. Então, todas essas questões interculturais é o métier da psicologia intercultural. Então, sim, Uhum. eu já tive mulheres, algumas, que me procuraram para ajudá-las no casamento. Mas teve uma em especial, que agora você está falando e me marcou. Não, uma não, gente. Teve algumas. Agora é que, poxa, tanto tempo de experiência, tu fica meio caduca, né? Mas tu falou agora, as histórias estão vindo. Mas eu me lembro que teve uma em especial que ficava em cárcere privado, na Alemanha, e, e ela me perguntava se aquilo era normal, a forma dele tratar. E me lembro de uma outra aqui no Brasil, cujo cara veio para o Brasil, conheceu a família dela e era noivo. E não casava nunca, 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 nunca. Até que um dia ela resolveu dar uma de louca. Ela foi atrás dele. Chegou lá, ele já era casado. Tu imagina, o cara veio para cá e noivou com a menina, já estavam namorando há 8, 9 anos. Eu disse, mas esse tempo todo tu nunca foi visitá-lo? Não. Ele até me levava para lá, mas a gente viajava para outros países, porque ele dizia, o dia que a gente casar, aí sim você vai conhecer. Eu não me lembro se era a Suíça ou se era a Alemanha. Então, realmente, qual o percentual, Liliana, que você diria que tem de coisas desse tipo? Para que as pessoas fiquem alertas, né? Olha, é uma minoria, né? Ainda bem, né? Eu diria que. Eu não sei, é difícil falar em percentual. Vamos botar aí uns 10%. É minoria, né? Mas eu acho que é Uhum, muito importante uhum, que uhum, as pessoas fiquem muito ligadas. Então, eu acho que um dos maiores sinais é o cara que não deixa a moça fazer o curso da língua da onde eles vivem. muito bem. Gente, um homem que não quer que uma mulher faça o curso da língua onde vive, onde que ela se integre, que ela se defenda, é muito perigoso. Eu sempre falo, não dá passaporte. Mas é meu marido. Sim, mas fica ligada. Mas, mesmo que você dê o seu passaporte para ele guardar, saiba o telefone e o endereço do consulado brasileiro mais próximo. Procure saber se tem tradução na polícia. Geralmente tem. Uhum. Procure saber se há casas de maus tratos, né, para mulheres. Nem todo país tem delegacia da mulher. Aqui não tem, por exemplo, na Suíça. Liliana, Mas tem agora serviços agora para estou me mulher. lembrando de uma outra na França, até me surpreende, porque a França é um país super feminista, de que a brasileira era maltratada pelo marido e pela sogra.
E ela desesperada, dizendo que não sabia o que fazer mais. Não, poxa vida. O André, essa história de diferença cultural e a vulnerabilidade, diferença cultural aqui, a vulnerabilidade migratória de você não poder se comunicar, você não saber onde você está pisando, quais são os códigos sociais, né? Uhum, A uhum, sogra está maltratando, como você falou, a moça. É normal ele fazer isso? hum, Entendeu? É normal eu viver em cárcere privado? A pessoa fica tão perdida que ela não hum, sabe o que é normal, o que não é normal. Não, não é normal, porque ninguém pode viver preso, ora uhum, bolas, né? uhum, Eu tenho uma entrevistada no livro. uhum, Como que eu consegui essas entrevistadas? Eu colocava anúncio no Facebook em grupos de brasileiros em N países assim. Procuro mulheres para livro, blá, 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 blá. Uma hum, moça entrou em contato comigo, ela morava no Chile, em hum, Santiago, uma brasileira. E era sempre uma surpresa, né? Eu começava a conversar e ela falou para mim: eu vivo em cárcere privado, ele tem ciúmes de mim, eu não posso falar com ninguém. Aquela entrevista que durou mais de uma hora, aquilo foi, eu fui passando. André, aquele dia eu não consegui nem dormir direito por causa da tá, história mas, dessa ô moça. Ela dizia, Liliana, mas isso de intercultura zero e de disfuncionalidade 10, né? uhum, uhum. Ela te Pois é. procurou para te pedir ajuda e não para falar de casamentos interculturais. Foi. Mas eu achei tão incrível que algumas pessoas me procuravam para falar disso, que eu pensei, não é, ele não encontrou essa mulher num bordel, não. E nada contra quem trabalha no Uhum, bordel, mas não. Ele uhum, casou com essa pessoa, ele assumiu os filhos dessa, que ela já tinha filhos antes, ele assumiu. Então eu falei, cara, esse negócio de casamento com estrangeiro tem uma coisa muito legal de intercultura, de desafio, de crescimento, uhum, mas tem um lado muito perigoso. E eu preciso falar disso também. uhum, Essa uhum, moça, ela conversou, ela me contou a história dela no final, André. Quando ela estava, como jornalista, eu não dou minha opinião, porque eu quero que a pessoa fale, né? No uhum. final, quando ela acabou de me contar tudo, eu falei para ela assim. Ela disse para mim que ela juntava dinheiro e guardava no forro do casaco para ir embora, que ela estava sem dinheiro. Ele não queria, obviamente, pagar a passagem dela. Que Eu falei, horror. pelo amor de Deus, você tem que ir embora mesmo. Você não pode, isso não é amor, isso é uma loucura da cabeça Liliana, dele. mas assim, ó, que diálogo importantíssimo que tu tá abrindo, trazendo isso. É engraçado, eu até me sinto um pouco culpada, né? Porque atendendo esse povo aí nos últimos anos, eu, eu nunca pensei em levantar em discussão isso. Que bom que você está fazendo isso, porque eu acho que tem duas coisas. Primeiro, romantizar a migração. Né? E o segundo, romantizar o casamento intercultural. Né? Ah, eu vou casar com o europeu, vou casar com o norte-americano, vou casar com não sei o quê. Eu acho que tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, que bom que Cuidado. que o livro faz esse alerta, gente, que bom. Não, o livro não é só isso, mas tem essa Pois parte, é. né? Agora, vou te falar uma coisa, André, só para fechar essa história. Hum, Você acredita que meses depois essa moça me telefona e fala para mim que ela me agradecia muito a nossa conversa, que depois que ela conversou comigo, ela teve coragem, abriu o jogo para ele, ele pagou a passagem, ela veio embora. Eu falei, gente, o livro não está nem lançado e eu já consegui tirar uma pessoa de cárcere privado. Eu fiquei tão feliz, sabe? Falei, cara, que legal isso, muito mas bacana. assim, muito bacana, mas me parece um desfecho também atípico, né? Porque esses predadores, eles não vão largar o osso dessa maneira. Então, também, que coisa Não, boa, não né? larga não. Pois Olha é, só, foi só. eu tô olhando aqui no nosso WhatsApp, né, que você deu algumas sugestões para a gente focar nas diferenças culturais, e eu gostei muito disso daqui, ó. E na importância da pessoa saber que aquele exótico pela qual tu te apaixona traz no pacote um monte de diferenças. Quais são as diferenças do pacote? O pacote, né? Você se apaixona pelo cara, né? Exótico, nossa, todo bonitão. Ou, não, ou é alto, né? Nossa, ele é tão educado. Ele me convida para ir no restaurante. Só que aí você casa, vai morar no país do cara, ou não, mas no dia a dia, aquele exótico enche o saco, né?
Aí você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, porque é muito exótico. Ah, Porque na hora de conviver, né? Aí é que o fala bicho aí, pega. dá um exemplo de um desses exóticos. Vou dar um exemplo de uma menina, nem está no livro esse exemplo, mas eu me lembrei outro dia desse exemplo. Uma menina que eu conheço, que morava no Rio com o seu namorado suíço. Eles aqui na Europa, não sei se você percebeu isso, eles não gostam de usar nem ventilador, nem ar-condicionado. Bem, ar-condicionado nem tem, né? Mas não tem. Sim, eu percebo. A gente já falou sobre isso, né? Do qual americana, ao final das contas, do continente americano nós somos, né? Passar calor, ficar com cheiro de sovaco, isso aí não pega para nós. Aqui o pessoal não gosta de usar nem ventilador, né? Menina, esse cara morava no Rio de Janeiro, imagina, 42 graus. Ele não ligava o ar-condicionado do carro. Uhum. Imagina, Andréia, que loucura. Ela disse que ela não aguentava mais. Então, são essas coisas do dia a dia. Eu conto também um exemplo que eu acho muito engraçado quando você tem filho aqui na Europa, principalmente na Europa do Norte, eles gostam de botar a criança para tomar um ar fresco. Tipo assim, tá -10. Nego pega, bota o neném, bota no carrinho na varanda para Aham, tomar aham. um ar, Uhum. Ou então, ou sabe? então o termômetro tá lá 10, 11 graus e eles dizem, ai, tá calor hoje, vamos passear. Ah, E tá, tudo bem. esse Oh, negócio de vir passear, isso aí é coisa de carioca. Não sei como é que você que é do sul, né? uhum. Mas aqui não existe tempo ruim, existe roupa ruim para aquele tempo. Então não interessa se está nevando, se está chovendo, tem que sair. Uhum. E É esse engraçado, tipo de Liliana, tu é carioca, né? coisa, Tu é carioca, né? sou. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, não sobre intercultura internacional, mas sobre intercultura dentro do Brasil, porque eu também faço a preparação dos advenas, que são as migrações internas, mas um dos primeiros foi com a Souza Cruz, que estava fechando o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Rio e trazendo para a periferia de Porto Alegre, uma cidadezinha pequena. E aí naquela época eu falei assim, olha, eu de verdade não entendo muito do Rio, tá? E eu andei dando uma boa pesquisada na academia, e tudo que fala do Rio é o malandro, o traficante, a academia só a prostituição. Eu queria o carioca assim, normal, average, né? E não tinha. Então, a Souza Cruz disse: o que você gostaria? Eu disse, acho que eu vou ficar uma semana aqui. Me deixa uma semana aqui na beira da praia, no hotel qualquer, e eu vou só na observação. E nessa da observação do que é normal e do que não é, eu me lembro que eu, como gaúcha, no início eu olhava e dizia, gente, mas eles andam seminus na rua. Olha isso, ela vai de biquíni na padaria, ela entra de canga no shopping. Chinelo no shopping. Então, tudo isso, o canadense que vem para cá, eu tenho na nossa família, meu sobrinho acabou casando com uma canadense, tendo filhos, e aí vem para cá, toma um banho frio no verão, e liga o ar-condicionado no menos, sei lá, em 17 graus. Aí tu pensa, cara, tu tomou um banho frio e agora tu tá secando o bebê no ar-condicionado com 17 graus, tu vai ficar gripado. E a canadense olha pra tua cara e diz, não. Então, realmente são esses conceitos, é isso que tu te refere ao pacote que vem junto? Isso que eu me refiro ao pacote, eu me refiro à forma de cozinhar, aos horários de comer, como O criar se, os o filhos. se depilar ou não depilar, usar a roupa correta ou não. Não, eu entendo perfeitamente. Assim, a gente da psicologia intercultural, você sabe, a gente estuda o esquema mental dos povos. Então, se tu for considerar que cada povo tem uma média de 130 categorias a serem escrutinadas, essas categorias elas vão aparecer aonde? No comportamento. Aquilo que, que, que nem ele tem noção que é estranho. Nem ele tem noção que é exótico, porque o exótico é para o outro, não é para ele. E aí tu descobre no dia a dia, né, Liliana? No dia a dia. E isso que você falou mesmo. Uhum, Como a gente está tão inserida na nossa cultura, a gente não sabe que é esquisito. Mas aí uhum, você vai morar. Eu não estou falando do expatriado que vai com a família, né, brasileira morar, sei lá, na Índia.
lá Uhum. e tem um choque cultural no trabalho. Não, a pessoa tem um choque cultural dentro de casa, dormindo com o cara, entendeu? E aí, Andréia, são coisas assim, tipo, como que come, se come na cozinha, se come na sala, o americano, né, que come fazendo um monte de coisa. Por exemplo, meu marido, que é alemão, comer tem que sentar todo mundo junto, é um ritual, sabe, super valorizado. Não é tanto quanto o francês, mas é um negócio muito, muito valorizado. É, E como é que festeja, os ritos, né, os ritos de passagem, uhum. é muito, Ô, é muita Liliana, coisa. tu tá me fazendo lembrar uma coisa muito legal. Vou voltar para 30 anos atrás. O meu primeiro namorado lá em Roma era verão, então a gente ia sair para dançar. Meu primeiro namorado. E como fazia um tempão que eu já estava lá, eu estava sem me depilar, né? Não tinha depiladora e também naquela época as italianas, até aquela época e até hoje, né? Assim, não era muito de depilar e tal. E aí eu pensei, bom, hoje então eu vou sair com ele. Comprei uma cera, bom, depilei o sovaco. Aí eu chego no restaurante e eu faço assim, né? Me espreguiço para ele ver que eu me depilei. E o guri olha para mim e diz: que é isso? O que é isso o quê? O que você fez no sovaco? Eu disse: eu depilei. Ele: que nojo! Aí eu: oi? Ele: que nojo! Por que você fez isso? Eu: essas coisas, agora, eu entendo perfeitamente, né? Não são só os costumes, mas também são os valores, aquilo que tu pode fazer para agradar ou para, né, ou que pode ofender. Os Perfeitamente. valores. E para criar filho? Você sabe que a maior Sim. problemática nos casamentos interculturais é a criação de filhos. Por Uhum. quê? Porque é onde estão os valores mais arraigados, né? E assim, eu até fiz uma pesquisa informal e as meninas todas falaram, é filho. Então tem assim, filho vai sozinho para a escola ou vai acompanhado? E é coisa que vai desde o bebê, se pode ver televisão ou não, se pode ter jogo eletrônico ou não, Uhum. e a iniciação sexual também. Hum. Entendeu? A gente, no Brasil, é mais conservador, tende a ser mais conservador que um europeu, por exemplo, que os filhos aqui vão para morar sozinho com 19, 20 anos, ou traz namorado, dorme em casa. E para um pai europeu é muito mais normal do que para uma mãe brasileira, que fica muito mais conservadora com relação a questões como essas. Uhum. Então, são muitas diferenças. Agora, eu vou te dizer um Legal, exemplo que legal. muito bobo do dia a dia. Por Hum. exemplo, olha que eu acho isso uma loucura. Olha o que pode dar confusão. Você brasileira, por exemplo, eu carioca, fui criada com todas as portas abertas, sempre calor, né? Janela aberta, todo mundo entra na casa de Eu, todo mundo, no eu ia dizer, quarto de entrando todo na casa mundo. do vizinho, falando a vida dos outros, É, coisa maravilhosa. Uhum. é. Para uma pessoa aqui da Europa, não é normal que outra pessoa entre no quarto do casal, Hum. em algumas culturas, porque o Sim, quarto do casal é é um privado, ambiente íntimo, privado. privado. Porque o privado, né, Andréia, o conceito de privado é diferente dependendo da cultura, né? Uhum. Então isso pode dar confusão. Por exemplo, a sogra brasileira vai e entra no quarto do casal. Uhum. A moça brasileira não vê problema, mas o cara, o marido estrangeiro, vai achar, cara, que sogra metida e abusada. Liliana, e o contrário também é verdadeiro. Eu tenho uma cliente brasileira, mora em Nova York, e acabou casando com um albanês. E, bom, já tem filhos e tal. Bem, na Albânia, quem manda na vida matrimonial é a mãe do marido. Frequentemente, a sogra mora junto na casa. E ela é que dita as regras da casa. Bom, mas a sogra, no caso dessa moça, tinha ficado na Albânia, até que as crianças nasceram e a sogra foi ajudar. Então, ela contando, quando ela chegou, Andréa, era tanta mala que eu pensei, meu pai, veio de vez. E ela chegou, ficou uns dias e disse, olha, nós temos que mudar essas regras, tá errado. E ela entrava no nosso quarto, Andréa, assim, ó, ela não batia na porta. E aí o arranca-rabo deu na noite que ela entrou quando
A brasileira e o seu respectivo marido estavam numa noite louca de amor. A sogra entrou, aí ela ficou furiosa e disse: olha, eu quase me separei, quase me separei. Uhum, é isso aí. Ah, não Então, tem condições, realmente. então, Liliana, é engraçado porque a gente pode ser intrusivo em outras culturas, mas a gente também se sente invadido por outras culturas ainda, né? As Claro. indianas, as árabes, esse pessoal dessa parte da Europa. Então, eu acho muito, muito legal que tu tenha tocado no assunto com a tua experiência. Tá, o que que tu diria? Vamos, assim, dar 3 sugestões do alto da tua experiência. O que que tu diria para quem está se casando com um estrangeiro agora? Para quem está se casando, É. bem, então, se a pessoa for embora para o país do marido, porque em geral, como se a pessoa se casa com um cara de um país mais rico, né, tipo Europa, Estados Unidos, Canadá, assim, né, em geral as brasileiras vão. Claro que muitas ficam no Brasil, enfim, Hum, mas acontece muito de irem para o país de primeiro mundo, né? hum. Então eu digo, se a pessoa está indo embora do Brasil, eu acho que é muito importante que essa pessoa se integre, entenda do país, entenda das diferenças e que não coloque só na conta do marido o bem-estar dela nesse lugar. Muito bom. Porque a gente vê muito de mulheres cobrando do marido, até culpando tudo que acontece de ruim com ela, porque às vezes você encontra pessoas Tá. intolerantes Aí em eu, outros gos- aí eu países. gostaria de dar uma dica. E que não faça essa mudança sem treinamento intercultural. Porque é disso que se trata o treinamento intercultural. E tem que comprar meu livro. Ah, sim! Não, nós vamos ter que aprofundar mais nesse livro. Eu quero lê-lo, Liliana, para a gente poder fazer uma terceira live, para que eu possa Ai, preparar que umas perguntas. Claro, não, eu gosto de me inteirar. Eu estou me sentindo meio ignorante hoje aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. As 3 coisas que você diz é se intere do país. Que mais? Aprenda a interna, língua. Eu achei fantástico isso do. uma para você poder se defender. Hum, Mas assim, sem correria, sem estresse, eu vejo muita gente também que fica, meu Deus, eu tenho que aprender. Não, gente, vai, calma, leva tempo, mas vai, não desiste, não fica em casa ou só tendo contato com o brasileiro. Não, bota a cara, entendeu? E hum, vai entendendo. Não fica jogando tudo que acontece de ruim uhum, no país, da intolerância dos locais para com você, porque isso vai acontecer, uhum, nas contas do casamento, nas contas do cara. uhum. Agora, eu acho que esse cara também tem que entender as frustrações da esposa. Mas eu acho que é um Treinamento caminho intercultural. treinamento Treinamento intercultural, intercultural. Não consigo pensar mas outra é um coisa. caminho de Ótimo. mão dupla, né? Pois Com é. certeza. Deveria, É, né? Deveria. Eu é, gostaria pois é. de elencar 3 sugestões também para quem está indo casar com estrangeiro. Em primeiro lugar, eu faria um belo inventário, uma bela investigação dessa pessoa antes de me mudar para o país dela. Como assim, Andréa? Eu caso com o cara porque eu estou apaixonada pelo cara? Sim. E quando a gente está apaixonada, frequentemente a gente idealiza as pessoas, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Vá no Facebook dele, veja quem são os amigos dele, vá no LinkedIn dele, veja a carreira dele, certifique-se de que as empresas que ele nomeia existem. E antes de se mudar definitivamente, segunda dica, vá visitá-lo. Vá passar férias com a família dele. Faça um pequeno sabático com ele no país dele de 6 meses. Ou seja, Então, não invistam isso é uma 100% das coisa. suas vidas imediatamente. Só mais uma coisa, Isso é muito Liliana. importante. A terceira Não, é coisa. muito importante isso. Ah, fala, desculpa, fala, Não, termina. e a terceira coisa, antes de embarcar 100% nesse investimento, é, sim, fale o idioma. À medida do possível, não entre nesse casamento e não embarque sem falar o idioma. Porque eu adorei. Idioma é poder. E você precisa estar
de posse de si mesma e da sua autonomia e da sua liberdade para que esse casamento funcione. Se nada disso acontecer, se você não embarcar nesse casamento com autonomia e liberdade, de qualquer forma, ele não vai funcionar. Essas são as minhas 3 dicas. Por favor. Você está certíssima, você está certíssima. Inclusive, tem países que permitem que para noivado, eles chamam, a pessoa possa estender o período de 3 meses como turista. Então, se você for lá na Ótimo. prefeitura, sei lá, no órgão que tiver que ir para fazer esse período aí de test drive, que é importante. E eu queria te falar uma outra coisa que eu não disse, mas eu me lembrei agora. Eu li uns livros americanos e tem umas dicas de você fazer umas perguntas, mas isso serve para qualquer casamento, viu? Tipo assim, antes de você realmente se juntar àquela pessoa, perguntar algumas coisas sobre valores para ver se isso tem a ver com você. Tipo, se você é uma pessoa que você sabe que você quer muito ter filho, você tem que perguntar para o cara: você pensa em ter filho? A gente tem essa mania no Brasil de não querer encarar de frente e diretamente essa comunicação direta, né? Mas é importante. Inclusive, essa autora desse livro, essa americana, ela fala assim: é impressionante como que nos Estados Unidos a gente gasta meses planejando festa, horas do seu planejamento, planejando uma festa e não gasta nada planejando seu relacionamento. Perguntando o que é importante para essa pessoa, Que livro é esse, sabe? Liliana? Quem é a autora? Posso pegar aqui rapidinho? Claro, Deixa, claro. deixa eu ver se eu acho, André. Não está aqui, que eu Eu já estou muito tirei. curiosa sobre essas orquídeas aí na Suíça. Elas são naturais ou não? Natural, natural. Ai, que coisa mais linda! Poxa, parece as plantadas aqui no meu pátio. Eu não, e o meu cactus também, é tudo natural. Olha só, eu não achei agora, mas eu vou. A gente pode colocar nos comentários, né? Eu juro que eu Pode, coloco pode, claro. nos comentários. Pode. Tá? É um Liliana, livro muito interessante. 3 dicas. Ai, faltam 6 minutos. 3 dicas É. para quem se arrependeu de ter casado com um estrangeiro. Ih, isso aí é um babado, hein? Tô falando no popular, Andréia. Eu não sei se eu vou conseguir te dar dica, mas eu vou te colocar um cenário ruim. Porque se você casa com um estrangeiro, vamos supor que você pega um cara disfuncional desse que a gente falou. Um cara muito mal, Não, ruim, eu já sei que te até o que fez tu vai sofrer. falar. Mas vamos embora, vai lá, vai lá. Aí você tem filho com esse cara e você quer se separar. Amiguinha, você vai se separar e você vai continuar no país do cara. Sabe por quê? Porque se você pegar as crianças para o Brasil, isso é tráfico internacional de crianças. Isso está estabelecido na Convenção de Haia. Não pode. Se o cara e o juiz não te derem autorização, eu falo disso no livro, viu, Andréia? Então, é uma situação. Agora eu vou te falar uma coisa: isso não é uma situação só para quem casa com estrangeiro, não. Brasileira casada com brasileiro, que vai morar fora, porque o cara tem um contrato, ela também, se separar do cara lá durante esse período, ela vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Então, é um Liliana, problema a sério. gente teve um caso muito dramático de uma família brasileira que, sim, eram expatriados, marido e mulher, com 2 crianças pequenas, e a mulher, nos Estados Unidos, se apaixona por uma outra mulher disfuncional. Esta americana convence a brasileira de fugir com as crianças. E elas fogem dentro dos Estados Unidos. Vão para outro país, vão para outro estado. Esse imbróglio já deve fazer uns 3, 4 anos. Até hoje o pai não conseguiu mais ver os seus filhos. Tudo por Nossa. questões burocráticas. Então, realmente, eu acho que quem se arrepende de casar com casamento estrangeiro, e eu vou usar isso de novo, advogando a favor do meu trabalho, é porque não se planejou
e não teve consciência de onde estava se envolvendo. E por isso eu congratulo o seu livro, porque você Obrigada, conscientiza as Juliana. pessoas, conscientiza as pessoas de um pré-embarque, né, pongamos assim, onde elas não têm ideia das variáveis intervenientes desse casamento. Eu, como psicóloga culturalista, diria pelo menos 130 categorias que vão marcar a administração do tempo, a forma de expressar o afeto, a forma de lidar com a hierarquia, a autoridade familiar, a forma. Tudo isso. Tem um beijo na boca, Andréia. Eu fiz Sim. muita pesquisa. Tem um beijo na boca, porque tem cultura que beija na boca, tem cultura que não beija na boca, tem Tem cultura que beija na cultura, boca no terceiro tem encontro. cultura onde a traição ela é mal vista. A traição é heterossexual. Mas se eu arranjar um parceiro homossexual, não é traição. Então, bom, existem. Meu Deus do céu, esse livro daria um compêndio, uma enciclopédia, né? Faltam Eu dois. tive que parar, né? Eu tive que parar, porque senão eu tive que fazer basta. Porque senão não ia acabar nunca. É um livro robusto. A minha editora falou que vai ficar aí com quase 300 páginas. Eu Nossa. não coloquei a questão de casais homoafetivos, por exemplo. Eu não Uhum. falei de uma coisa que eu queria muito ter falado, que são mulheres mais velhas que já tiveram uma família no Brasil, arrumam um estrangeiro e vão embora, migração quase na terceira idade até, que eu acho interessantíssimo. Que bacana. Tu Vários chegou a me casos que entrevistar. Tu me chegou a me entrevistar uma vez, não sei se foi tu. Eu não sei, mas alguém me fez uma pergunta assim, por sobre, que, sim, sobre migração na terceira idade, sim, a gente por que, falou. por que, que os suíços escolhiam tanto as brasileiras? Não foi, foi contigo, não foi? Sim, foi, Né? foi. Eu Oh, fiz uma matéria para Suicinho e isso tá lá no livro também. então, Liliana, Bom, a para a gente só gente tem dois encerrar. minutos. Ah, A gente só tem 2 minutos agora. Um pois é, minuto, um minuto. Vou mostrar de diz novo o pra livro, gente, posso? diz pra gente onde é que a gente te encontra. Eu quero beber mais da fonte da Liliana. Como é que eu faço? Ué, me encontra na CBN, CBN Longe de Casa, vai lá no Google e Tá. anota. Eu tenho o meu site que está ficando pronto, lilianabeckert.com, Baekert, Baskrt. Me encontra aqui no Instagram, Liliana T. Baekert, e no Facebook, Liliana Baekert. Se fala Beckert, mas escreve Baekert. Gente, eu acho a Liliana Paulinho. um anjo da guarda ao trazer essas coisas para Ah, nós. você que é. Para, você. E o livro na editora Inverso, como está aqui. Excelente, meus parabéns. Você que é responsável por ter entrado nessa área, né, Andréia? Querida, a gente tem muita Eu coisa, sou muita. pupila. Ai, que linda, a gente tem muita coisa em comum mesmo. Eliana, muito obrigada e você continue contando comigo, porque eu parabenizo a sua iniciativa, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, tá, Andréia? Oh, Você sabe, né? obrigada, gente. Boa noite. Vamos salvar. Assistam de novo, passem para os seus amigos. Tá bem?